Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini e hoje nós vamos conversar sobre biotecnologia na produção de bebidas. A aula de hoje vai ser apenas uma introdução à biotecnologia na produção de bebidas, porque vocês vão receber artigos de determinadas bebidas em que a biotecnologia está extremamente presente e vocês vão analisar esses artigos com minha ajuda, é claro, e vocês vão conseguir notar e perceber algumas técnicas da biotecnologia na produção de diferentes bebidas, desde café, cerveja, vinho, aguardente, uísque até saquê. Então, vamos lá? Como sempre, eu deixo bem claro, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem pausar o vídeo, me enviar uma mensagem, que eu estou sempre à disposição para atendê-los. Primeiramente, eu gosto de começar com a legislação sobre as bebidas. A Lei de número 8.918, de 14 de julho de 1994, fala que o termo bebida se refere a todo produto industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Então, bebida, claro, é todo produto no estado líquido que não tenha finalidade medicamentosa ou terapêutica. Então, as bebidas que nós vamos trabalhar aqui não são nutracêuticas, elas não têm a finalidade de medicamento e nem têm a finalidade de fazer alguma terapia. E, claro, ela é destinada à ingestão humana. Produtos que estão destinados à ingestão humana, eles possuem uma legislação muito própria, muito voltada à segurança, à inocuidade daquele produto, daquele alimento. Então, vamos lá. Antes de começar, é interessante a gente definir alguns termos. Por exemplo, matéria-prima. É toda aquela substância que necessita passar em conjunto ou separadamente por tratamento para ser utilizada como bebida. Então, por exemplo, na cerveja nós temos algumas matérias-primas típicas como a cevada, o lúpulo, a levedura, a água. Então, essas são as matérias-primas. São um conjunto de substâncias que vão passar por determinados processos para se tornar aquela bebida. O ingrediente é toda substância, incluído os aditivos que nós estudamos na aula passada, utilizada para a fabricação ou preparação de bebidas e que esteja presente no produto final. Então, para ser um ingrediente, ele tem que estar presente no produto final e se ele está presente no produto final, ele também deve estar presente no rótulo. Todos os ingredientes devem ser citados, como nós já comentamos, pela sua ordem de proporção naquele determinado alimento. E bebida é um alimento. Também temos lote ou partida, que é interessante definir. Lote ou partida é a quantidade do produto por ciclo de fabricação, devendo ser homogêneo, identificado por número, letra ou combinação alfanumérica. E o prazo de validade, que é o tempo em que o produto mantém as suas propriedades quando conservado na embalagem original e sem avarias, em condições adequadas de armazenagem. Quanto ao prazo de validade, nós já vimos que alguns aditivos alimentares eles são utilizados para prolongar este prazo de validade, utilizados como conservantes. Existem várias técnicas na biotecnologia que a gente pode trabalhar para aumentar o prazo de validade de algum produto. A gente pode trabalhar com a biotecnologia também dentro da embalagem, com embalagens bioativas, embalagens inteligentes. Então, é interessante a gente ter em mente essas definições quando vocês forem trabalhar com biotecnologia de bebidas e quando vocês forem fazer a leitura crítica dos artigos que eu disponibilizarei a vocês. E quanto à classificação de bebidas, nós podemos classificá-las em bebidas naturais, em infusões, bebidas alimentares, bebidas refrescantes e bebidas alcoólicas. As bebidas naturais,
Como exemplo, nós temos o leite, nós temos os sucos de frutas e também temos a água. A água é um dos componentes mais importantes. Ela vai ser a base para todas as bebidas. Ela vai estar presente em todas as bebidas. Quanto a infusões, nós vamos ter os chás, os cafés. Como eu já disse, o café vai ser um dos temas que vocês vão trabalhar e vai ser interessante porque em determinados tipos de cafés tem como uma etapa a fermentação e essa fermentação é muito importante para a liberação de aromas bem característicos para o sabor ácido que aquele café possui. Também temos as bebidas alimentares, que são aquelas bebidas que têm a função de nutrir. Elas vão ter um elevado teor nutritivo na sua composição. Aqui nós podemos citar algumas bebidas à base de leite, à base de frutas, vitaminas, shakes. Também temos as bebidas refrescantes, que são uma das mais consumidas. Nós temos sucos, refrigerantes, coquetéis. Todas essas bebidas são classificadas dentro do grupo das refrescantes. E também temos as bebidas alcoólicas, que nós vamos trabalhar um pouco aqui, devido à etapa de fermentação que existe para a produção deste tipo de bebida. Em bebidas alcoólicas, a legislação classifica como bebidas fermentadas, bebidas fermentodestiladas, as bebidas destiladas xaroposas, como os licores. No nosso trabalho, nós vamos trabalhar com algumas bebidas fermentadas, como o saquê, a cerveja, o vinho, e também bebidas fermentodestiladas, como a cachaça, a aguardente e o whisky. Então, a biotecnologia estará presente em todas essas bebidas, sejam elas bebidas naturais, sucos, infusões, bebidas alimentares, bebidas refrescantes ou bebidas alcoólicas. A biotecnologia vai estar presente desde o preparo, como na fermentação dos grãos e dos frutos para a produção das bebidas alcoólicas, para a produção do café ou do chá, ou também ela pode estar presente na produção de alguma enzima bem específica que vai ser importante para a tecnologia daquele alimento. Por exemplo, na produção dos xaropes que vão ser utilizados em algumas bebidas refrescantes, a biotecnologia pode estar presente lá na produção de enzimas como amilases e invertases, que são importantes para a produção daquele xarope. Na clarificação do suco ou da cerveja, as proteases também são importantes e podem ser obtidas por rotas biotecnológicas. A celulase também, que é utilizada para a preparação de concentrados líquidos de café ou também para clarificar sucos, pode ser produzida por rota biotecnológica. E além da parte tecnológica, na produção de enzimas, a biotecnologia também pode atuar, como nós vimos na aula anterior, na produção de bioaditivos alimentares. E esses aditivos, eles farão parte da composição da bebida, como adoçantes, acidulantes, aromatizantes e tantos outros que nós já estudamos. E como mencionamos anteriormente, ela também pode estar presente até na embalagem, na constituição de embalagens inteligentes, de embalagens bioativas. Então, a biotecnologia estará em tudo. E aqui também nós temos um decreto-lei de número 3.510, de 16 de junho de 2000, que afirma que bebida alcoólica é um produto refrescante, aperitivo ou estimulante destinada à ingestão humana no estado líquido, sem finalidade medicamentosa e contendo mais de 0,5 graus GL de álcool etílico. Então, para ser considerado uma bebida alcoólica, esse produto precisa ter um teor alcoólico superior a 0,5. Ele não pode ter função medicamentosa, a finalidade principal dele não é essa. E ele é destinado à ingestão humana, como toda a classificação de bebidas que nós vimos anteriormente. Mas um ponto interessante nesta lei, que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, é que este decreto-lei ele também vai mencionar que este álcool etílico, que eu vou gravar aqui em verde,
que este álcool etílico que está contido nas bebidas alcoólicas, ele deve ser potável e ele deve ser obtido por destilação do mosto fermentado. Então, ele deve ser obtido a partir de um processo de fermentação alcoólica, que nós vamos comentar brevemente com vocês. Então, como nós vimos até aqui, uma bebida, para ser considerada alcoólica, elas precisam de uma concentração mínima de etanol em sua composição, que é de 0,5, e a concentração máxima de etanol na composição da bebida vai variar de acordo com o país e a legislação vigente, podendo ir aqui no Brasil, eu acho que é 60% volume por volume. E nós podemos perceber no supermercado, em algumas distribuidoras, que há uma variedade muito grande de bebidas alcoólicas e cada uma apresenta suas diferenças organolépticas, uma composição bem variada. E essa composição vai depender principalmente da matéria-prima em que ela é derivada e também do teor alcoólico dela. Mas todas essas bebidas alcoólicas, elas têm uma origem básica, uma origem comum. Elas são obtidas pelo processo bioquímico chamado de fermentação alcoólica. Como vocês já devem estar cientes, a fermentação alcoólica é uma sequência de reações que vai acontecer dentro do micro-organismo responsável pela produção de etanol. A cepa mais utilizada para a produção de etanol é a Saccharomyces cerevisiae. E a fermentação alcoólica vai ser uma decorrência de reações bioquímicas que vão acontecer na Saccharomyces cerevisiae. Aqui eu coloquei um esquema para vocês com uma imagem ilustrativa da levedura e a reação que acontece. Sim, antes de começar a explicar a reação, vale lembrá-los também que as cepas que são utilizadas para a fermentação alcoólica, elas não têm o objetivo principal de produzir etanol. Esse não é o objetivo delas. O objetivo é realizar reações bioquímicas para produzir energia. Essa energia vem na forma de ATP e esta energia vai ser utilizada para a realização de suas funções vitais, para sua multiplicação celular, manutenção celular. Mas, consequentemente, em decorrência das reações, há a formação de etanol, que vai ser utilizado na produção das bebidas alcoólicas. A produção da bebida alcoólica. Então, durante essa reação bioquímica que acontece, a levedura ela vai adquirir a glicose ela vai adentrar por proteínas transportadoras no citoplasma desta bactéria. Então, a glicose vai adentrar e vai acontecer uma série de reações bioquímicas que vocês já estudaram, que vai converter a glicose em piruvato. Essas reações são chamadas, esse conjunto de reações é chamado de glicólise. Então, agora o objetivo nosso é explicar como que este piruvato ele vai ser convertido, ele vai ser transformado em etanol, que é esta etapa aqui que eu estou ilustrando de azul, que é a fermentação alcoólica. Então, o piruvato ele vai ser descarboxilado, ou seja, ele vai perder um carbono na forma de CO2 e ele vai ser descarboxilado para acetaldeído. A enzima que vai realizar essa descarboxilação, ela se chama PDC1, ela é a piruvato descarboxilase. Esta piruvato descarboxilase, ela é muito importante e ela vai ter como cofator íons de magnésio e ela vai também estar ligada a uma coenzima chamada de tiamina pirofosfato. Então, a primeira etapa da fermentação alcoólica é essa conversão do piruvato a acetaldeído, catalisada pela enzima de piruvato descarboxilase.
Então, depois, posteriormente, o acetaldeído ele vai ser convertido a etanol pela enzima ADH, que é a enzima álcool desidrogenase. Então, a partir dessa reação, nós temos como produto final o etanol, que ele vai ser liberado para o meio externo, e também temos o CO2, que vai ser liberado para o meio externo. Então, ao final da fermentação alcoólica, nós temos a seguinte reação. Nós temos que os glicídios, que os carboidratos, a glicose presente no meio, ela vai ser convertida enzimaticamente a etanol, dióxido de carbono e energia na forma de ATP e de calor. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. No entanto, pessoal, as leveduras elas possuem um limite de fermentação. Elas vão conseguir transformar a glicose em etanol até um determinado nível, a partir do qual o etanol presente no meio começará a influenciar negativamente no seu crescimento, levando à autólise, ao rompimento da célula da levedura e também podendo levar à inibição do metabolismo devido à concentração elevada de etanol ou também à liberação de alguns produtos tóxicos do próprio metabolismo secundário da levedura. Então, o processo de fermentação ele consegue atingir um determinado nível, dependendo do tipo de levedura, pode ir de 7 até 16% de teor alcoólico que ela consegue suportar, mas a partir daí é necessário, caso a gente queira uma bebida com maior concentração de álcool, com maior teor alcoólico, é necessário fazer um processo de destilação. E é aí que vão entrar as classificações das bebidas destiladas ou as bebidas espirituosas, spirits, como alguns falam. Essas bebidas elas vão ter um teor alcoólico, como eu já mencionei, de 38% a 60%, dependendo da legislação vigente no país. E elas nada mais são do que o produto da destilação do mosto após aquela fermentação alcoólica. Então, ela é o produto da destilação do mosto e o objetivo dessa destilação é aumentar o teor alcoólico deste produto. Geralmente, nas grandes empresas, essa destilação acontece por colunas de aço inox e com o aquecimento gradativo dessas colunas. Então, aqui nós temos a alimentação. Vou só escolher uma caneta correta para vocês. Nós temos a alimentação. Essa alimentação será o mosto fermentado. Aqui o mosto vai entrar mais ou menos no meio da coluna, entrar dentro da coluna. E essa coluna vai ter uma série de pratos furadinhos, perfurados, que vão permitir regular a concentração do produto final. O nosso produto final será aquele que vai ficar recirculando aqui dentro da coluna de destilação. Então, o mosto entra e devido à ação da gravidade, ele vai descer e percorrer toda a coluna. Então, ele vai descer devido à ação da gravidade, percorrer as colunas e entrar aqui no refervedor. Dentro do refervedor, ele vai receber energia, ele vai ser aquecido. E esse aquecimento o levará a entrar em ebulição. Então, vai formar aqui uma fase gasosa, que eu vou ilustrar de verde, que serão os gases que foram derivados da ebulição do mosto aqui quando ele entrou no fervedor. É interessante lembrar que nessa fase gasosa, os componentes mais voláteis da mistura, eles vão estar presentes nessa fase gasosa e os menos voláteis, os componentes mais pesados, vão estar presentes aqui na fase ainda líquida. Essa fase gasosa, ela vai voltar para a nossa coluna e ela vai subir. Ela vai subir até entrar no condensador, onde ela vai ser resfriada e vai voltar ao seu estado líquido, entrando aqui no nosso tambor de refluxo, já no seu estado líquido. Aqui nós vamos ter uma maior concentração daqueles componentes menos voláteis, porque os componentes menos voláteis, eles subiram e foram condensados. Vale notar que alguns componentes
da mistura, por exemplo, o metanol, que tem um ponto de ebulição de 65, enquanto o etanol tem de 78, eles são considerados contaminantes, eles não são interessantes. Eles podem ser até nocivos para a saúde do consumidor. Então, esses produtos, depois de algumas recirculações, eles são retirados, eles são removidos como produto de topo. Os produtos que eles têm, eles são removidos como produtos de topo. Exemplos desses produtos são o metanol, como eu já mencionei, alguns aldeídos, algumas cetonas, alguns ésteres, esses produtos que podem dar ressaca ao consumidor. Então, eles são removidos. E depois há o refluxo, em que essa parte aqui vai voltar, porque ainda vai ter uma concentração de etanol que é interessante, e ela vai voltar para o nosso destilador, para a nossa coluna de destilação em fase líquida. Então, ela vai descer devido à ação da gravidade e ela vai ser recirculada aqui, voltar para o refervedor, onde ela vai receber energia, vai evaporar, vai aumentar a concentração dos produtos voláteis e vai subir novamente em forma de gás até o condensador. Então, vai ficar nesse ciclo por bastante tempo, enquanto aqui a gente vai adquirindo a concentração de etanol na bebida que nós desejamos. Estou fazendo uma bagunça aqui, né? Mas espero que vocês estejam entendendo. Aí, um ponto interessante também é que aqueles produtos que são muito pesados, aqueles componentes que são muito pesados da nossa mistura, eles vão ficar mais retidos aqui na fase líquida do refervedor. E esses componentes também não são interessantes, esses álcoois superiores não são interessantes. Então, eles também são eliminados em determinado momento como produto de fundo. Ou eles podem voltar a ser recirculados para aumentar o tempo de destilação. Então, esse é o procedimento básico da destilação e o objetivo é aumentar o teor alcoólico da nossa bebida. Ao final do processo, o destilado, o componente que vai estar aqui em reciclo, ele vai ser completamente incolor. As complexidades da bebida, aquela cor amarelada, o aroma, eles vão acontecer em uma etapa posterior chamada de envelhecimento, que pode acontecer em barris de madeiras, os mais diferentes tipos de madeira, carvalho, castanheira, ou também, dependendo do tipo de bebida, pode acontecer devido à adição de corantes. Mas esse é o processo básico da destilação. Um outro sistema de destilação, que é um pouco diferente do sistema de colunas, que é o sistema industrial, que foi explicado anteriormente, são os alambiques. Os alambiques eles vão funcionar como se fosse uma grande chaleira. Aqui nós temos a caldeira, onde vai estar o mosto fermentado, e esse mosto ele vai ser aquecido e vai formar os vapores que vão conter os componentes voláteis que nós estamos querendo concentrar. Então, esses vapores eles vão subir, eles vão passar por essa tubulação semelhante ao pescoço de cisne e eles vão chegar aqui ao resfriador, que é o recipiente onde vai conter as serpentinas e eles vão ficar na forma liquefeita, eles vão se resfriar e condensar conforme vai abaixando a temperatura. Existem alguns alambiques que eles têm sistema de bateladas, em que é necessário coletar aqui novamente, levar o mosto para a caldeira, aquecer para fazer esse reciclo. Existem alambiques que eles são sistemas contínuos, em que há um reciclo contínuo aqui. É interessante falar que a destilação aqui vai ser um processo bem lento, em que vai ter que haver a necessidade de repetir o processo 3 ou 4 vezes para aumentar a concentração, aumentar o teor alcoólico. E também, outro ponto importante é que esse sistema ele não vai ser capaz de eliminar, de remover as impurezas que contém naquele mosto. Como nós falamos anteriormente, existem algumas impurezas, alguns compostos voláteis que eles são mais voláteis do que o álcool. Esses compostos eles são chamados de cabeça ou de topo, que são o metanol, aldeídos, acetonas e ésteres.
Existem aqueles compostos que são mais pesados, menos voláteis que o álcool, que são chamados de fundo ou de cauda, que são os álcoois superiores, e eles devem ser removidos por fracionamento à mão. O manipulador do alambique, ele vai remover, abrir a porta aqui do alcômetro e remover, em um primeiro momento, a cabeça e, em um último momento, a cauda, enquanto a parte intermediária entre eles, que seria o coração, a parte móvel, é a bebida fermentada em si. Então, esse processo é interessante, mas ele é um pouquinho perigoso, porque às vezes para alguns manipuladores, quando eles querem aumentar o rendimento, eles podem pegar um pouquinho da cabeça e um pouquinho da cauda, fazendo com que a bebida ela perca bastante a qualidade. Mas geralmente a qualidade das bebidas fermentadas e destiladas pelo alambique, elas são superiores às bebidas destiladas pelo sistema de colunas. Porque quanto maior o tempo de destilação, quanto menor a velocidade de destilação, maior a concentração de alguns produtos aromáticos, alguns produtos interessantes para a bebida. Então, na qualidade final, a qualidade do sistema de alambique é bem melhor, bem mais avançada do que a qualidade das bebidas produzidas pelo sistema de colunas. Por isso que as bebidas produzidas pelo alambique vão ter um aroma mais equilibrado, mais frutado, um alcoólico mais discreto, enquanto que as bebidas produzidas no outro sistema, elas podem conter, há sistemas muito bons também, mas elas podem conter um aroma alcoólico, um gosto alcoólico muito mais destacado, muito mais ríspido. Enquanto há algumas que até utilizam a adição de açúcar para disfarçar um pouco esse alcoólico destacado. Então, esse desequilíbrio devido à destilação muito veloz, muito rápida. Quanto há uma vantagem no sistema de destilação por colunas, porque ele é contínuo, ele pode ser escalonado e existem sistemas que conseguem fazer 500 mil litros por dia nessas colunas, enquanto nos alambiques eles são sistemas que são de menor escala, eles são mais complexos de serem manipulados, escalonados, e os maiores alambiques eles chegam a no máximo uns 300 litros por dia de bebida destilada. Mas cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem e no final todos são levados para a etapa de envelhecimento, que é onde vai adquirir alguns aromas, alguns sabores, vai fazer a maturação daquela bebida. E um ponto também que é interessante e que vale ressaltar é que nos sistemas de alambique, que geralmente são mais caseiros, eles utilizam a fermentação sem a adição de antibióticos. O modo de produzir esse produto ele é apenas pelos controles dos processos de fermentação, de pH, da diluição, dos nutrientes, da higiene. Então, é uma fermentação sem a adição de alguns aditivos para controlar a contaminação. E por isso é interessante, sim, mas a fermentação também, os produtos da fermentação eles vão poder variar de acordo com o lote, de acordo com a dorna de fermentação em que ele foi produzido também. Então, os produtos variam bastante nas fermentações caseiras, que geralmente utilizam alambiques para sua destilação. Mas agora que nós já falamos um pouquinho sobre a biotecnologia na produção de bebidas, mencionamos algumas leis relacionadas à produção de bebidas, definimos o que é uma bebida e alguns termos bem interessantes, falamos um pouquinho sobre as bebidas não alcoólicas, as características das fermentações alcoólicas e também um pouquinho sobre a etapa de destilação, seja ela por colunas, seja ela por alambiques. Vamos ao que realmente interessa neste momento da aula, que é a apresentação de seminário de vocês, que é o trabalho em grupo da semana. Como eu já mencionei lá no início, vocês se dividirão em grupos e cada grupo ficará responsável por descrever a biotecnologia na produção de uma determinada bebida. Uma das bebidas será o café,
a outra cerveja, a outra vinho, a outra aguardente, a outra uísque e a outra saquê. Então, um dos grupos vai ficar com o tema de café, que é uma das bebidas de grande consumo mundial e ela pode ser obtida por diversas técnicas. E uma dessas técnicas tem uma etapa de fermentação que vai melhorar os aromas, vai dar aquela característica mais ácida e vai fornecer várias características organolépticas interessantíssimas para essa bebida. Eu selecionei um artigo bem interessante para vocês da Food Chemistry, um artigo de 2015, cujo título é Coffee Fermentation and Flavor, an Intricate and Delicate Relationship. Eu espero que vocês gostem. Eles vão fazer uma relacionar a fermentação com diferentes aromas do café. Vai ser uma mistura de biotecnologia e química, é um artigo muito bom de se ler. Os outros grupos falarão sobre bebidas alcoólicas. Lembrando que todas as bebidas alcoólicas, elas sempre vão iniciar com um processo de fermentação alcoólica. Aí, 3 grupos eles vão ficar com bebidas alcoólicas produzidas apenas por fermentação, tais como as cervejas, os vinhos e o saquê. E os outros grupos eles vão ficar com bebidas que precisam de um processo de destilação, como a aguardente e o uísque. O artigo selecionado sobre cerveja foi este aqui, intitulado Conventional and Non-Conventional Yeast in Beer Production. É um artigo da Fermentation, um artigo de 2018, e ele é muito interessante, porque ele vai relacionar a importância da atividade de fermentação de diferentes leveduras no rendimento, na eficiência e no aroma da cerveja. E além também de falar sobre algumas técnicas bem inovadoras e bem biotecnológicas mesmo, para inovar na produção de cerveja, que é uma bebida milenar, como o uso de culturas starters, que podem ser uma alternativa bem interessante para adquirir novas características sensoriais à bebida, para produzir bebidas com menor teor alcoólico, ou produzir bebidas sem álcool, cervejas não alcoólicas, produzir cervejas light. Então, é um artigo bem interessante, bem atualizado, que vai fazer uma revisão sobre isso. Espero que vocês gostem também. Já para falar sobre vinho e cidra, essa bebida de apreciação mundial, eu escolhi para vocês o artigo Fruit Wine Production, a Review. É um artigo da Journal of Food Research and Technology. É bem interessante, bem simples, vai fazer uma revisão bem madura sobre as classes de vinho, como o vinho tinto, branco, rosé, além também de falar sobre algumas cidras, como cidras de frutas, de bagas, de vegetal e como que elas são produzidas. Espero também que vocês gostem bastante. Para falar sobre a bebida fermento destilada aguardente, eu trouxe para vocês o artigo de revisão intitulado Grape Brand Production, Composition and Sensory Evaluation. É um artigo da SAI. Ele é bem interessante, vai falar sobre a aguardente de uva, vai mencionar um pouquinho sobre como a destilação é importante para concentrar tanto o etanol, tanto o álcool também como os compostos aromáticos presentes nesta aguardente. Também vai falar sobre a etapa de maturação em cascos, em barris de madeira. E no final do artigo vai falar sobre a importância das técnicas de análise para verificar o tipo, para identificar a aguardente e também para prevenir umas potenciais adulterações. Então, vale a pena dar uma lida nesse artigo e eu espero também que vocês se divirtam muito com essa leitura. A outra bebida fermentada, fermento destilada, que eu escolhi para vocês é o whisky. E eu escolhi essa revisão bem tranquila, intitulada Saccharomyces cerevisiae in the Production of Whisky. Ela é bem interessante e ela vai falar sobre o emprego da Saccharomyces cerevisiae nas fermentações e a importância dela para o rendimento de etanol, para a produção de metabólitos que vão contribuir para o desenvolvimento do aroma do whisky. Então,
Espero também que vocês gostem bastante desta leitura. Por fim, temos o sake, que é uma bebida tradicional japonesa, e o artigo que eu trouxe para vocês é intitulado Chemical and Bacterial Components in Sake and Sake Production. É um artigo bem recente, de 2020, da Current Microbiology, e ele vai falar um pouquinho sobre os possíveis problemas, as possíveis contaminações dessa bebida, e vai fazer uma reflexão sobre as bactérias contaminantes que podem estar presentes e como elas vão contribuir para a variação do sabor, mesmo dentro de uma mesma marca. Então, é uma leitura bem interessante também e eu espero que vocês gostem. Então, vamos falar sobre a nossa apresentação propriamente dita, não é mesmo? Quanto aos grupos, nós teremos 5 trios e uma dupla, de acordo com o número de alunos matriculados neste componente curricular. E vocês podem montar o grupo conforme as suas afinidades, suas preferências, até terça-feira, às 12 horas. Na terça-feira, eu vou fazer um sorteio dos temas para vocês. Como sempre, vou gravar o sorteio e postar no nosso grupo. E após sorteado o tema, vocês vão poder fazer a leitura crítica do seu artigo de revisão, pesquisar o fator de impacto desta revista, pesquisar um pouquinho sobre os autores, sobre a contribuição dos autores para o conhecimento científico, e vocês vão elaborar, montar a sua apresentação. Essa apresentação pode ter em torno de 15 minutos, em que vocês vão discutir os pontos principais do artigo. O que vocês podem discutir? Vocês podem falar de qual bebida que eles estão falando, como essa bebida é produzida, o que foi discutido naquele artigo de revisão, o que há de biotecnologia de alimentos neste artigo. E depois de vocês fazerem a sua discussão com base no que foi relatado no artigo, vocês vão poder gravar o vídeo de vocês, como eu já disse, em torno de 15 minutos. Passando um pouquinho, faltando um pouquinho, não tem problema. O importante é o conteúdo. E vocês vão postar este vídeo, claro, no nosso fórum, para que os outros colegas também possam assistir à apresentação de vocês, poder dar suas contribuições à apresentação de vocês e poder também comentar um pouquinho o que foi discutido. E caso surja alguma dúvida durante a leitura do artigo, vocês podem me procurar a qualquer momento. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção até aqui. E, como eu já disse, qualquer dúvida eu estou à disposição. Me procure, por favor, e até breve.